Então tu vai nos explicar esses processos todos. Vamos começar pelo processo da alienação humana, um assunto bastante importante. Então, já que nos explica que processo é esse e como ele acontece. Ótimo. Pedro, sendo bem assertivo, então, com todos vocês. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. Pedro, a alienação humana, ela acontece no momento em que o indivíduo deixa de perceber que ele é o todo e o todo é ele. Existe uma conexão gigantesca do nosso corpo com o universo e com cada item que existe ao meu redor. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou de férias, estou num quarto de hotel, então, se eu entrar nesse quarto sem perceber os elementos do quarto, sem perceber onde eu estou, já é um indicativo de que eu estou no meu piloto automático. Esse piloto automático é um indicativo que eu posso estar em processo de alienação. Então, tu consegue buscar para nós aí, Pedro, para o nosso ouvinte, no Google, origem da palavra alienação ou definição de alienação? Porque eu acho que vai Vou ficar colocar na tela. Vou colocar na tela para o mais pessoal claro ver. isso. Então, estou percebendo que, por exemplo, então, deixar de sentir as coisas e a vida é um processo de alienação. Isso. Esse sentir, Pedro, tem uma delicadeza nele, porque algumas pessoas acreditam mais nos sentimentos. E eu gostaria de trazer para todo mundo que seria muito interessante as pessoas se voltarem mais para ser, saber, perceber e receber. Porque o sentimento, Pedro, que nós sentimos pode estar estar vindo de outras pessoas num campo de metros ao meu redor, tá? Access Consciousness fala em 12 mil quilômetros. Existem X-Men, por exemplo, que acessam 12 mil quilômetros. O processo de alienação humana seria eu me fechar para perceber que eu percebo mais do que eu gostaria, por exemplo. Eu estou aqui conversando contigo, daqui a pouco eu tenho uma sensação de tristeza. Ela é minha? O alienado acredita que é dela, não pergunta se é dela, não vai verificar por que eu tô triste. Qual é o motivo que eu tenho para estar triste? Da onde está vindo isso? Então, o alienado é aquela pessoa que está vivendo, Pedro, num certo piloto automático, num certo ritmo hipnótico, e ele não consegue perceber os mínimos detalhes, os mínimos convites que o nosso corpo nos traz e que a vida nos traz. Por exemplo, eu estou com uma gigantesca vontade de ver o mar. Aí eu fico triste porque eu não consigo ter férias agora, porque eu queria estar no mar agora, né? Tá, mas essa vontade é tua? Ou ela é do colega que tá com umas férias agendadas para a semana que vem e tá muito feliz que vai para a praia? Então, Pedro, assim, o convite que nós estamos fazendo para todos os nossos espectadores é assim, pessoal, acordem. Acordem, percebam essas informações que estão chegando na mente de vocês e se perguntem se isso realmente é teu. Captou? Por exemplo, a casa que eu estou é minha, mas ela está alienada ao banco. Ou seja, para o pessoal entender agora isso. Se eu aqui, Jaqueline, sou um indivíduo, eu tenho a minha história, eu tenho meu propósito de vida, eu vim aqui para fazer o que eu faço. Eu, por exemplo, atendo pessoas, né? Sou fisioterapeuta. Aquele dia que tu veio até mim, né? Já que eu tô ali há 3 meses, tal e tal, o que eu vou fazer, né? Se eu já que estou desconectada desse meu propósito de vida, muito provavelmente, Pedro, é porque eu me desconectei desse meu ser, dessa minha parte, essa minha parte que é o que é. Ou o ser é, ou o ser não é. E se eu tô tentando ser aquilo que eu não sou, eu sou um alienado. É verdade. Se eu não estou percebendo, por exemplo, esses dias eu atendi um homem, 47 anos, funcionário público,
sofrendo uma questão muito, muito forte em família, assim, né? E muito forte em trabalho também. E quando eu olhei para ele, eu nitidamente vi, Pedro, alienado, porque um terapeuta treinado, eu sou uma terapeuta muito treinada, muito treinada. Eu recebi treinamento militar para perceber o cliente, tá? Eu olhei para ele, na hora cara, esse cara tá desconectado. Ele deve fazer meses que não vai para o fogão fazer uma comida. Ele deve fazer anos que não toma um banho de chuva. Ele deve fazer anos que não bota os pés sem calçado numa terra. Ele deve fazer anos que ele não observa o movimento de uma árvore. Bom, aí quando eu comecei, isso eu identifiquei quando vi-lo, quando eu ouvi. Quando ele chegou na minha frente para fazer o atendimento, eu comecei a fazer perguntas para ele. Pedro, a pessoa começa a acordar de um jeito que ele estava branco, pálido e com olheiras. Ele saiu do atendimento rosado, corado. Então, uma pessoa que está presente no aqui e agora, presente com o seu corpo, presente com o entorno, presente com a tarefa, presente, aqui, me observando. Ali, eu não estou em alienação. Porém, o ponto-chave do nosso vídeo. As pessoas acham que um alienado eu vou me tornar uma alienada hoje e vou ser uma alienada para o resto da vida. Não, as pessoas não entendem que eu posso, em 24 horas, me tornar alienada por 3 horas, por 10 horas ou por uma semana. É diário. É verdade. Eu agora, quando fui lá para São Paulo, eu estava observando, porque eu passei muito tempo andando pelas ruas, né, de aplicativo, para me locomover entre um compromisso e outro. E eu passava pelas ruas e via toda aquela movimentação, as pessoas naquela cidade gigantesca, né, prédios que não terminam mais, movimento que não termina mais. E eu tive muitos insights e reflexões nesse processo, nesse período, onde eu passei a notar as seguintes coisas, como, por exemplo, todas as pessoas lá, elas estão vivendo por e para o dinheiro. Vivendo por e para. Exato. Como se esse fosse o objetivo máximo da vida universal, fosse conseguir oferecer o trabalho, seja o que for, da forma como for, apenas para conseguir dinheiro, né? E usar então esse dinheiro para alguém que está precisando de dinheiro. Então a pessoa só se move pelo dinheiro. A vida cósmica é o dinheiro. A pessoa vive, trabalha para, acorda para, faz algo para apenas isto. Né? Não colocando culpa no dinheiro, pelo contrário, né? Mas Tá no modo de vista da nossa sociedade que vive Quer ver, para... Pedro? Né? Isso eu acho uma total alienação da vida planetária. Exato. Tu quer ver uma coisa, Pedro? Imagina se a Terra agora muda tão substancialmente, Pedro, que não existe mais dinheiro. Ao mesmo tempo que nada funciona, as pessoas não têm maturidade suficiente para isso, porque elas não sairiam mais da cadeira do banco, ninguém mais faria pão, né? A Percebe? nossa sociedade não tem maturidade para não ter essa moeda de troca. Porém, a gente não deveria viver para e por ela, né? Porque Exato. isto cria todas as demais alienações, né? Isso gera, por exemplo, um veículo que está na casa de todo mundo, que são as televisões, que é um veículo comercial, que é feito para lucrar, que é feito para dar dinheiro para empresas, que não está nem aí com o bem-estar e a saúde mundial. Ela está preocupada com ser mais lucrável, mais rentativa, não importa se isso incluir enganar, não importa se isso incluir arrancar árvores, não importa se isso o que inclua isso, né? É uma ferramenta que, ou seja, para que a gente vive? Atualmente nós vivemos para o bem-estar do próximo, nós vivemos para fazer o bem ao próximo, nós fazemos para servir dentro do nosso melhor e assim receber o melhor de todos. A gente não vive para isso, a gente vive para e por uma moeda que, ainda por cima, né, hoje em dia, infelizmente, um método ainda de controle da população. Né? Porque a população é controlada por causa disso, porque ela precisa disso, depende disso, vive disso, e quem está lá em cima que é dono disso,
né, apenas vive desses custos. Mais uma vez, reforço, não estamos falando mal do dinheiro, ele é extremamente necessário e ele é as ferramentas de possibilidade para todo mundo, é maravilhoso. Apenas o uso que é feito desta ferramenta, desta energia, que está bastante equivocado, causando grande alienação.